Olá mais uma vez, meu nome é Ana Carla, vamos dar continuidade às aulas de teoria de números. Nessa aula a gente vai ver as relações entre o MMC e o MDC. O que diz o teorema? Para todo par de inteiros positivos, A e B, subsiste a relação o MDC entre A e B vezes o MMC de A e B é igual ao módulo de A vezes B. Eu coloquei a demonstração e vou me preocupar mais com a demonstração do corolário, ok? Mas essa demonstração desse teorema a gente vai fazer uma leitura rapidamente para que fique entendido como é que faz a demonstração. Sejam MDC de A e B igual a D e o MMC de A e B igual a M, como o A divide A que multiplica B sobre D. Ora, se tem um fator, né? Então A divide o próprio A. Então o A divide o produto dele vezes alguma coisa. E o B da mesma maneira, ó, B divide B que multiplica A vezes D. Segue-se que A vezes B divide D. Ou seja, D ele é um múltiplo comum de A e B. Ele divide A vezes B. Portanto, existe um inteiro positivo K, tal que... O que vai acontece com esse inteiro positivo K? Ó, A vezes B dividido por D é igual a M vezes K, com K pertencente aos naturais. O que implica, né, disso aqui, ó, se eu pegar o A dividido por D é igual a M dividido por B vezes K, e o B dividido por D é igual a M dividido por A vezes K. Isto é, K é um divisor comum dos inteiros A dividido por D e B sobre D. Só que esses dois eles são primos entre si, de modo que K necessariamente tem que ser igual a 1. Então, o valor de K tem que ser igual a 1. Assim sendo, nós temos que A vezes B é divisível por D, é igual a M, ou A, eu pego esse D aqui, ó, que divide, passa multiplicando, ó. Então, A vezes B é igual a D vezes M. Só que D, no início, a gente disse que era o MDC. E o M, a gente disse no início que era o MMC. Ou seja, nosso teorema fica demonstrado, né? Ó, o A que multiplica B é igual ao MDC de A e B vezes o MMC de A e B. E aí vamos exemplificar, para ficar mais claro. Professora, mas não é mais fácil fazer o MMC, o MDC, do que aplicar? Não, gente, existem alguns números que se tornam cansativos, né? Tá fazendo o MDC e o MMC. Eu vou colocar esse exemplo para vocês, determinar o MMC 963 e 657, para que vocês vejam que é mais simples fazer através do teorema. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer o MMC, eu não vou calcular o MMC, e sim o MDC. Então, minha primeira preocupação é calcular o MDC. A gente viu em aulas anteriores como fazer o MDC através do algoritmo de Euclides. Famoso jogo da velha, né? Vou colocar aqui para a gente estar fazendo. Então, vamos lá. O primeiro fica o 963 e aqui o 657. Aí, nós vamos dividir 963 por 657. Dá 1, dá 657, 13 menos 7, 6, 5 menos 5, 0, 9 menos 6, 3. Então, nós temos aqui quociente 1 e resto 306. Coloco o resto aqui, ó, e continua a sua divisão. Nós vamos dividir agora nós vamos dividir 657 pelo 306. Isso aqui dá 2. 2 vezes 306 dá 612, né?
Faz aí mentalmente, ó. Subtraindo fica 5, 5 menos 1, 4, 0. Ou seja, nós temos quociente 2 e resto 45. Aí eu pego esse quociente e o resto aqui e coloco aqui, ó. Agora minha divisão vai ser o quê? Vai ser 306 por 45. Isso tudo, gente, é o algoritmo de Euclides, tá? Para a gente encontrar o MDC. Então, 306 e 45 dá 6, se eu não me engano. Vamos lá, ver se dá 6 mesmo. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 4, 24. 3, 27. Isso. Então, aqui sobra 6. 10 menos 7, 3. 2 menos 2, 0. Então, nós temos quociente 6 e resto 36. Coloca novamente, faz a divisão. Agora 45 por 36 dá 1 e sobra 9, né? Então, sobrando 9, você tem quociente 1 e resto 9. Divide 36 por 9. 4 vezes 9, 36, e o resto é 0. Então, nós temos quociente 4 e resto 0. Quando isso acontece, é porque a gente encontrou o MDC. Então, nós temos que o MDC de 963 e 657, pelo algoritmo de Euclides, é igual a 9. Aí, o que a gente vai fazer com isso? A gente vai usar o teorema. O que o teorema nos diz? Que o MMC e 657 vezes o MDC de 963 e 657 é igual, deixa eu só corrigir aqui, é 657, né? Ó, 657 é igual ao produto desses números, 963 vezes 657. Então, quem é o MMC? Eu não sei. Então, deixa aqui, é o que eu estou procurando. Vou só repeti-lo. Vezes o MDC, que agora eu sei que é 9, é igual a 963 vezes 657. Esse 9 que está multiplicando passa dividindo. Então, o MMC de 963 e 657 é igual a 963 vezes 657 dividido por 9. E aí, você fazendo o cálculo, eu vou pescar aqui, que eu já fiz, né? É 70.299. Tá? Então, a sua resposta aí é essa, ó. Então, fazer o MMC talvez fosse um pouquinho complicado, mas isso aqui é uma outra maneira, é uma outra dica, né? É um outro teorema para facilitar quando a gente não conseguir de uma outra maneira. Então, as questões que envolvem MDC e MMC também podem ser auxiliadas com esse teorema, ok? Além desse teorema, nós temos de imediato o corolário que segue dele. Vamos lá para o corolário. O corolário diz o seguinte, ó. Para todo par de inteiros positivos A e B, o MMC de A e B é igual ao produto A vezes B, se e somente se o MDC for igual a 1. É quase que imediato mesmo, né? Ó. Eu vou colocar aqui o teorema anterior que a gente viu, só que para que a gente utilize, tá? Então, o MMC de A e B vezes o MDC de A e B é igual ao produto A vezes B. Então, a demonstração. Vamos à ida. Se o MDC de A e B é igual a 1, como está dizendo aqui,
Então, o que a gente pode garantir disso? Que o produto A vezes B é igual a 1 vezes o MMC de A e B. Então, eu só fiz trocar aqui, ó, o MDC, no lugar do MDC eu coloquei o 1, tá? Mesma coisa. Só que 1 vezes o MMC, na verdade, é o MMC de A e B. Se eu multiplicar 1 vezes ele, vai dar o próprio MMC. Ou seja, A vezes B é igual ao MMC de A e B, como o corolário sugere. Vamos fazer agora a volta. A volta. O que acontece? Reciprocamente, né? Reciprocamente, se o MMC de A e B é igual a A vezes B, então, o que acontece? O MDC de A e B vezes A vezes B é igual a A vezes B. Então, no lugar aqui, ó, do meu o MDC continua. O MMC, a gente sabe que é A vezes B, então só fiz trocar, ó, por A vezes B é igual a A vezes B. Só que esse A vezes B pode passar dividindo. Então, aqui nós temos que o MDC de A vezes B, de A e B, desculpa, é igual a A vezes B dividido por A vezes B. E isso aqui é igual a 1. Aonde a gente queria chegar, que o MDC de A e B é igual a 1. Ok? Então, tá aí provado o meu corolário. Demonstrado. Nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.